Você já parou para pensar em como a vida pode mudar de repente? Divórcio, doença, perda de emprego, situações que podem deixar qualquer mulher em uma situação financeira vulnerável. Oi, meu nome é Vitória e hoje eu vou compartilhar conselhos financeiros essenciais para mulheres que querem construir uma vida financeira sólida, independente e inteligente. A primeira parte é talvez o mais importante de todos os conselhos, que é educação e carreira. A gente sabe que estudar e ter uma profissão é o primeiro passo para ter independência. Porque mesmo sendo mãe, ficando em casa, cuidando da família, nunca abandone totalmente a sua carreira. Tenha sempre um plano B, faça curso. Se você não conseguiu estudar antes de casar e ter filhos, faça isso. Faça freelancers, tem muitos negócios digitais, procure sempre uma alternativa de renda. A gente sabe que construir uma família, ficar em casa cuidando dos filhos da família é uma entrega, um gesto de muito amor, mas isso muitas vezes não é reconhecido. Às vezes, nem sempre pela própria família. O marido ele tá aí construindo a carreira dele e às vezes ele, não todos, porque a gente sabe que existem homens maravilhosos, companheiros que tá ali andando lado a lado com a esposa mesmo que ela não esteja trabalhando, mas a gente sabe que existem muitos homens que não reconhecem as coisas que uma mulher abre mão quando ela decide ficar em casa para se dedicar aos filhos e à família. E a parte 2 também é relacionado a isso, para você não depender totalmente 100% do seu parceiro. Porque construir uma vida a dois é maravilhoso, mas isso não significa que você precisa abrir mão da sua autonomia. E, como a gente sabe, a vida não é um conto de fadas e imprevistos acontecem. E eu não desejo isso para ninguém, mas a gente sabe que muitos casamentos acabam, muitas relações acabam se desgastando e nesse cenário a pessoa que está ali totalmente dependente do outro é a que vai perder mais, é a que vai ter mais dificuldade para retomar as rédeas da sua própria vida. Isso eu vivenciei na minha própria família, com a minha própria mãe, que foi uma mulher que casou muito jovem e ela não teve oportunidade de estudar. Ela não tinha profissão, ela foi proibida de trabalhar e do dia para a noite meu pai foi embora com outra e deixou a minha mãe sem casa, sem emprego, sem nada, com 4 filhos pequenos. E foi a partir desse cenário que eu mesma vivenciei como criança, eu vi a minha mãe passando por tudo isso, foi que eu tive noção de como isso pode ser difícil, de como isso pode ser uma puxada de tapete, porque a minha mãe ela estava ali confiante, ela está casada, ela está ali em casa cuidando dos filhos, o marido está indo trabalhar, trazendo sustento para casa e do dia para a noite tudo isso ruiu. Ou seja, tenha sempre a sua própria renda. Se o seu marido quiser de qualquer forma que você fique só em casa, que você não trabalhe, mesmo assim procure um jeito de ter uma renda, porque, como eu falei, os contos de fadas não existem. Então tenha isso em mente, mesmo sendo casada com um milionário, com um bilionário, não se deixe totalmente depender dele. Outro conselho é: tenha inteligência financeira. A gente sabe que existem muitas mulheres que amam gastar. Eu até tinha uma conhecida aqui que ela tinha uma compulsão muito grande por compras. Se ela saísse de casa 3 vezes por dia, ela voltava com sacola e ela não gostava assim que o marido visse ela sempre voltando com sacolas, então ela deixava as coisas dentro do porta-mala e só levava para dentro de casa quando o marido não estava ou estava distraído. E isso para mim é como dar um tiro no pé, porque você está ali esbanjando, jogando fora o seu próprio dinheiro, porque o dinheiro do seu marido também é o seu dinheiro. Mas existem muitas mulheres que têm essa compulsão mesmo por compras e compra tudo sem pensar. E a inteligência financeira é justamente você fazer uma análise quando você for comprar alguma coisa. Será que eu preciso disso? Será que eu não estou comprando só porque está barato? Ou sei lá, por qualquer motivo, não, mas não porque isso é necessário para mim nesse momento. Porque mesmo se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, que ganha, que o seu marido ganha muito bem, mas se você não conseguir se controlar,
isso não vai adiantar. Você vai estar sempre jogando dinheiro pela janela e o dinheiro não leva desaforo para casa. Então, planeje suas compras, evite gastos que são desnecessários e tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência é uma segurança caso tenha algum imprevisto. E é muito importante você ter pelo menos noção básica de investimento. Se informe sobre poupança, sobre CDB, sobre renda fixa e renda variável, sobre fundos de investimento simples. Hoje em dia existem muitos canais que ensinam sobre investimento. Se informe também no seu banco, não necessariamente só com o seu banco, porque geralmente os bancos eles tendem a indicar coisas que são mais vantajosas para eles mesmos. Então, se você tem uma noção básica de como investir o seu dinheiro, de como administrar o seu dinheiro, você já vai ser uma pessoa mais crítica na hora de gastar. Você vai se perguntar, será que vale mesmo a pena eu gastar esse dinheiro? Ou será que seria muito melhor guardar na poupança, guardar no CDB ou deixar na minha reserva de emergência para depois? Quando você sabe um pouquinho de investimento, você já adquire um certo senso crítico em relação ao dinheiro. Outra coisa também importante em falar é sobre autocuidado e equilíbrio. Nós mulheres, nós temos a tendência em gastar mais dinheiro com coisas de beleza. A gente compra mais roupa, a gente compra maquiagem, cremes, a gente vai na manicure, vai no salão de beleza e tudo isso custa muito dinheiro. Nós mulheres gastamos muito mais do que os homens. A verdade é essa. E muitas vezes a gente acaba exagerando nesses gastos. Também existem mulheres que apostam muito na beleza, que acham que ser bonita já é o suficiente, que elas já estão com o futuro garantido, que elas só precisam manter ali a beleza, tá indo para academia, tá se cuidando e tudo, e não precisa estudar, não precisa ter profissão, porque a beleza já vai garantir para elas um partido bom, um bom partido, um homem rico. E isso é muito perigoso, porque beleza acaba. E nem todo homem tá atrás especificamente de uma beleza física, uma beleza passageira. Aprenda a investir também em conhecimento, não só na sua aparência física. Seja uma mulher interessada em ler, seja uma mulher interessada em aprender, uma mulher segura de si, que não tem dificuldade em interagir com as pessoas por falta de assunto. Seja uma mulher que cuida do corpo, mas também que cuida do seu intelecto. Mas também, por outro lado, não seja uma mulher desleixada, porque também existem muitas mulheres que só porque são casadas, porque tem filho, tá ali em casa, acha que não precisa fazer mais nada, que pode passar o dia todo ali com a roupa que ela levantou da cama, que às vezes tem preguiça até de lavar o cabelo. Tenha um equilíbrio, se cuide da sua saúde também. Não seja uma pessoa desleixada. Sabe aquelas mulheres que querem passar o dia todo deitado no sofá assistindo a sessão da tarde? É muito bom às vezes você ficar em casa ali de boa, sem fazer nada, assistindo televisão. Eu gosto muito às vezes de ter um dia assim preguiçoso, mas isso não pode ser uma rotina, isso não pode ser a sua vida. Você não pode ser uma pessoa que só quer estar ali de preguiça, que não tem ânimo nem vontade de fazer absolutamente nada. Isso se chama realmente preguiça. Encontre o equilíbrio entre cuidar da sua família e cuidar de você mesma. Porque quando a gente fortalece a nossa autoestima, a gente também fortalece a nossa capacidade de andar com as nossas próprias pernas. Porque a autoestima também significa eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Eu sou autossuficiente, eu não dependo 100% de ninguém. E todas nós, mulheres, somos capazes de construir a nossa independência financeira e a nossa independência emocional. E todas essas coisas como estudar, trabalhar, cuidar da nossa autoestima são essenciais para estarmos preparadas em caso de desafios, de coisas que chegam sem que a gente espere por elas. E muitas vezes coisas que não são boas, coisas que
a gente não gostaria que acontecesse, mas que infelizmente acontece muito em muitas famílias com muitas mulheres e nós não podemos fechar os olhos para todas as possibilidades. Não espere que a vida seja perfeita, prepare-se para os desafios e cuide de você. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!